Que Jesus nos abençoe o propósito da noite. A gente, todo início de palestra, todo início de estudo, ele se configura para a gente por diversos caminhos. Por mais que a gente prepare, por mais que a gente tente organizar todo o conteúdo, na hora de falar, a gente sempre é conduzido por alguns caminhos que a gente espera sejam positivos, para a gente conseguir discorrer um pouquinho a respeito do tema. As limitações e dificuldades sempre são do expositor e não da nossa querida doutrina espírita, que é de paz, que é uma doutrina consoladora, que é uma doutrina educadora, que é uma doutrina de amor. Então, às vezes, faltam palavras para a gente conseguir traduzir a grandeza dessa doutrina. Por isso é importante a gente recorrer às obras fundamentais. Elas são fundamentais, não só básicas. Porque básico parece primário. Depois que a gente conhece, a gente deixa para lá. Mas elas são fundamentais porque elas se tornam obrigatórias para a gente compulsar à medida em que nós vamos avançando em nossos estudos, em nossas reflexões. Nós vamos tentar fazer algumas pontes entre os conhecimentos de diversas áreas do saber com aquilo que a doutrina fala sobre o tempo, sobre essas nossas escolhas e as superações. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas conexões. Logo na busca por essas informações, a gente encontra no livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, a última obra trazida por Kardec em 1868, obra dentre as 5 principais, porque ele editou a Revista Espírita até março de 1869, quando ele desencarnou. Mas nessa obra, abaixo do título, tem 4 subtítulos muito interessantes. Eles dizem assim: a doutrina é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, e tem lá: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza, e não mais de acordo com os dogmas religiosos ou, então, até dogmas científicos. Porque em algum momento a nossa ciência ainda não aprofunda, e o que eles chamam de sobrenatural, na realidade, é um natural mais sutil, que a gente nem sempre percebe. O terceiro item é: Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela derrogada delas. A derrogada seriam mudanças, E por último, para Deus, o passado e o futuro são presente. Aí a gente entra no tempo. Porque deixa uma pulga atrás da orelha da gente. Por que passado e o futuro são presente? Aí nós começamos a pesquisar alguns autores e fomos parar na Grécia Antiga, onde Aristóteles define o tempo da seguinte forma: o agora é o fim e o princípio do tempo, não ao mesmo tempo. Contudo, mas o fim do que passou e o início do que virá. Ninguém falou que ia ser fácil, Mas vamos traduzir? Quando a gente acaba de falar a palavra agora, ela já está no passado. Agora, o que ele quer dizer é isso. Eu falo agora, na hora que eu termino de falar, o último A já é passado. Isso é tão ágil, é tão rápido, é tão dinâmico, que acaba não existindo uma diferença entre passado, presente e futuro. Alguns autores, e aí o Hermínio Miranda aborda muito bem isso no livro A Memória e o Tempo, eles pegam um pedaço de papel e colocam 2 linhas ou 3 linhas, e em cima delas um papel furado no meio, como se fosse uma régua, e no meio da régua tivesse vazio. À medida em que você vai andando com ela para a esquerda é passado. À medida que você vai andando com ela para a direita é futuro. Só que quando você levanta as abas dela, você enxerga passado e futuro, mostrando para a gente que é um contínuo em passado, presente e futuro. Então o futuro que a gente ainda não vislumbra, ele existe.
Ele pode não existir em sua execução, em sua maneira de agir, mas ele está lá, ou está aqui, ou é agora, e assim por diante. Santo Agostinho, em suas prédicas, ele diz o seguinte: o que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se desejo explicá-lo a alguém que me pergunte, não sei mais. Essa turma pega pesado, né? Então, ele tentou trazer para a gente uma definição que muitas vezes, vou falar baixinho só para a gente aqui, que muitas vezes, quando a gente está estudando a doutrina espírita, nós nos perdemos, que são questões periféricas. O que quer dizer isso? Às vezes a gente fica muito preocupado em compreender como que é o mecanismo das coisas, como que as coisas funcionam. E nem sempre ao saber como funciona, nós nos tornamos melhores. Porque o mais importante não é o mecanismo, não é a técnica. O mais importante é a dedicação que a gente imprime para que as coisas aconteçam. É assim que a gente aprende sobre a prece na doutrina espírita. A prece, ela nada mais é do que uma manipulação de energias que são canalizadas e a gente direciona para alguém ou algo. Esse direcionamento nosso, ele é explicado pela doutrina. Porque entre os corpos aqui, é por isso que a gente está abordando esse tema, porque ele é tratado em espaço e tempo, tanto no conhecimento geral, quanto por Kardec na obra Gênese, entre os corpos aqui existem fluidos. A gente é submerso em fluidos. Assim como existe o oxigênio que a gente não vê, mas a gente respira e ele nos ajuda, existem fluidos. Esses fluidos são condutores, eles conduzem. Então, quando eu vibro em prece por alguém, outro dia perguntaram para a gente, mas se eu pedir por alguém pelo WhatsApp, isso funciona? Se você pediu por alguém e pediu com fé, qual que é o fenômeno? O seu pedido, ele vai para a espiritualidade. A espiritualidade manipula as energias de acordo com a necessidade de quem recebe do ambiente. Isso André Luiz explica para a gente magistralmente na obra Nos Domínios da Mediunidade, que o Martins Peralva trouxe para a gente no Estudando a Mediunidade, onde ele mostra até uma figura, saindo da mente de quem faz prece um tubo de luz, um tubo de energia, e essas energias são manipuladas pelos espíritos. Então, conhecer essa técnica ajuda? É bacana, porque a gente sabe que ela existe. Mas não quer dizer que ela melhora a intensidade. Por quê? Porque para que funcione, é necessário imprimir vontade. E aí a vontade, ela esbarra no tempo. Porque muitas vezes a gente pede agora e quer receber ontem. Quando, na realidade, ao pedir agora, a gente entra em um processo cujo atendimento a gente não sabe quando vai acontecer. Por isso que na mitologia grega, já que a gente falou um pouquinho de Aristóteles, na mitologia grega, o Cronos, ele era filho de Urano e Gê, ou seja, do céu e da terra. E seus pais o advertiram de que seus filhos o destruiriam. Coisa de mitologia, né? E por isso, para que ele não fosse destruído, cada filho que nascia ele devorava. Traduzindo a mitologia, a imagem, né, é para a gente compreender que o tempo tudo destrói. O tempo de acordo com as questões humanas, aqui na Terra. E para a gente não ficar muito nessa parte só mitológica, a gente recorre aos poetas, porque eles, com a sensibilidade das almas, Shakespeare diz o seguinte: a ruína me ensinou a refletir assim, que o tempo virá e arrebatará o meu amor. Então, o tempo, ainda que a gente não fosse conhecedor a respeito do tempo, ele sempre foi uma preocupação da humanidade, porque a gente não consegue dominá-lo. A gente não consegue agarrar o tempo, nem parar o tempo. Existem coisas que a gente faz na vida que fazem o tempo passar diferente.
Essa talvez seja a tônica das escolhas e das superações que a gente faz. Porque a cada vez que eu faço o que gosto, e aquilo que eu gosto cria uma atmosfera melhor, cria uma atmosfera positiva, eu crio em torno de mim mecanismos que vão me ajudar a viver melhor. E com isso, usufruir o tempo sem me preocupar do tempo ter acabado. Um exemplo, um amigo nosso perdeu o emprego, o que não é novidade, né? 13 milhões de desempregados por aí. Ele perdeu o emprego, mas ele estava estudando, então ele achou que ficaria tranquilo, porque ele ia estudar, ia ter mais tempo para dedicar ao estudo. Passaram-se 1 ano, ele não conseguiu emprego e também não estudou. Mas ele teve tempo para estudar, mas ele teve uma série de outras questões que não foram resolvidas. Uma delas foi a falta de disciplina, perda de foco, outros problemas que aconteceram na mente dele, já que ele não tinha trabalho, ele só ia estudar, mas também não estudava porque o assunto era complexo, e assim ele foi deixando, e acabou que o tempo passou e ele não percebeu. Ele se culpa muito por ter deixado passar o tempo. Ele poderia ter usufruído melhor o tempo. Só que ele se culpar por isso não está ajudando em nada. Porque a autopunição, esse autoflagelo, não impulsiona a gente a mudar o hábito e nem a tentar recuperar o tempo perdido. Como é que a gente recupera um tempo perdido desse? Aí existem várias maneiras da gente trabalhar isso. Como que a gente recupera 1 ano que a pessoa teve para estudar e ela não estudou? Não é a extensão do tempo, é a intensidade com que a gente usa o tempo. Então, muitas vezes, a gente deixa passar o tempo, mas faz aquilo que tem que fazer. Isso é sinal de que a gente estava muito ansioso pelo tempo disponível que tinha e não usufruiu o tempo da forma adequada. Porque a ansiedade faz isso com a gente também. Se a gente tem um compromisso 8 horas, 7 horas a pessoa está pronta. Se vai viajar daqui a 3 dias, tem gente que começa a fazer a mala hoje, ou 1 semana antes. Para desfazer é outra história, né? Mas para fazer com 3, 4, 5 dias antes. Então, a maneira como nós utilizamos o tempo, como nós valorizamos ele, é que define o que eu quero daí para frente. Por isso que o tempo, ele tudo destrói, ele tudo aniquila, porque ele é senhor de si. Mas a doutrina espírita, o que ela fala sobre o tempo? Como é que Kardec define o tempo? Kardec diz que o tempo, ele é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas, daquilo que é transitório, uma medida de coisas que acontecem. Então, a gente está na Terra e tudo aqui está acontecendo com base em um pilar que é o tempo. Nós nos movimentamos com base no tempo, a gente tem repouso com base no tempo, nós programamos a nossa vida com base no tempo, mas vivemos em um tempo chamado de tempo líquido. Só para complicar um pouquinho mais. O que esse tempo líquido quer dizer? Ou vida líquida, como diz o Zygmunt Bauman. A gente vive em uma sociedade em que tudo é incerto. Tudo é incerto. A gente não tem mais aqueles empregos de 30, 40 anos que a gente tinha no passado. A gente não tem mais estabilidade nos relacionamentos como tinha no passado. A gente não tem mais a estabilidade das mudanças, porque tinham mudanças que eram programadas. Hoje essa programação está cada vez mais curta. As mudanças ocorrem cada vez com mais intensidade. Então, quando a gente começa a aprender sobre uma coisa, já lançam outra. E aí, na hora que a gente vai aprender outra, já tem outra. E assim por diante. Então, se a gente tentar aprender sobre tudo, nós não vamos conseguir. A gente precisa saber aproveitar o nosso tempo para aquilo que é essencial para o espírito.
Por isso que Kardec traz um tempero a essa problemática do tempo. Porque outros autores, como o astrólogo Marcelo Gleiser, eles falam o seguinte: somos criaturas limitadas pelo tempo. Nossa vida tem um princípio e um fim. Um período finito de tempo que nos apressamos a dividir em segmentos iguais, dias, meses, anos, na esperança de que por meio dessa contagem possamos controlar a passagem do tempo. Mas o tempo sempre vence. Envelhecemos e, sem saber quando ou como, morremos. Então a preocupação do cientista materialista é porque ele, com o conhecimento dele, ele gostaria que o conhecimento pudesse revelar algo a respeito do tempo e que trouxesse para nós algum conforto e algum consolo. Por isso que ele, em outro momento, ele diz: para alguns isso é normal, é um ciclo da vida, a gente nasce, cresce, tem gente que fala nasce, cresce, emborrece, mas vamos pular essa parte. Nasce, cresce, amadurece, envelhece e desencarna. E, teoricamente, é natural. Só que a gente que, quando tem mais retrovisor do que para-brisa, quando a gente começa a falar sobre o tempo, a gente já vê de uma forma diferente. Porque já passou muito mais tempo do que o que a gente tem pela frente. Né? Quem já entrou na casa 200, vamos dizer assim. Nós que já entramos na casa 200 temos esse olhar. É mais retrovisor do que para-brisa. Então a gente tem essa preocupação de: e aí, a vida acaba? Acaba. Então a doutrina espírita do século XIX é extremamente atual, porque ela mostra para a gente que a vida não acaba. E nem é uma só. Por mais que os poetas tentem cantar, o Vinícius de Moraes foi um, né? Ainda que chegasse de papel passado em cartório, ele não aceitaria que a vida continuava. E ela continua. É por isso que Kardec dá essa definição de tempo um pouco diferente. Ele diz que o tempo é uma medida relativa das sucessões das coisas. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Agora eu vou embolar a cabeça suas. Do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo para a eternidade é presente. Tudo para a eternidade é presente. Então, se eu sou o tempo, o grande destruidor, como está no Bhagavad Gita, a gente começa a compreender que esse mistério do tempo, de passado, de presente, de futuro, ele na realidade ele só ocorre aqui, no planeta. E a analogia que Kardec traz no livro A Gênese, ela é extensa e a gente vai tentar resumir em 2 frases. Ele diz que o tempo começou com o surgimento da Terra, a partir do momento em que a Terra se formou, e ele vai terminar quando a Terra deixar de existir. E quando ela deixar de existir, é como se fosse uma gota caindo de uma nuvem no oceano. O que uma gota caindo no oceano representa? Nada. Ou seja, o tempo, ele é uma medida relativa, utilizada de uma forma por nós positiva, que agrega, que auxilia, que conforta, que educa, ou de forma punitiva. Quando eu tenho ansiedade, quando eu tento antecipar os processos, quando eu tento infringir a lei natural das coisas, quando eu procuro não compreender o outro ou os mecanismos que envolvem o outro. Então, tudo isso gira em torno de uma mecânica chamada tempo. E esse tempo, ele se transforma. A gente falou quando, em alguns momentos, parece que o tempo para.
quando a gente ouve uma música que a gente gosta, quando a gente está convivendo em momentos agradáveis com a família, com o ente querido, com o amor da vida, tudo isso transforma o nosso tempo. Agora, o outro desafio é como tornar esse tempo agradável mais extenso, mais dilatado, porque eles são efêmeros. Eles são efêmeros. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos a respeito de uma dessas aflições que a civilização sente. Porque a gente, ao não saber empregar o tempo direito, a gente percebe muitas vezes aflições, angústias, né? Então os espíritos dizem assim: os males deste mundo estão na razão das necessidades factíveis que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Então, o que menos necessidade tem, esse o mais rico. Quanto menos necessidade a gente tem. E como que a gente traduz isso? Essa necessidade, até tem um pensamento que a gente trouxe aqui do budismo, que muita gente acha bonito, né? Outras religiões, aquela coisa mais mística, esotérica, acender incenso e tal. Só que quando você lê o que fala, as regras, também exige de nós o mesmo que a doutrina exige, que é dedicação, contemplação, renúncia, resignação e entendimento. Então, Buda tem os 8 caminhos. Nos 8 caminhos de Buda, ele diz assim: quais são os 8 caminhos? Os 8 caminhos: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Agora, quem vai falar o que é o correto aí? Então, cada um vai descobrindo. À medida em que vai avançando no entendimento sobre a religião, a doutrina ou a filosofia, a gente vai amadurecendo a compreensão sobre os seus ensinamentos. Por isso que Kardec começou com o Livro dos Espíritos, que é o que condensa e consolida todo o conteúdo, e partiu para aprofundar em outras obras. Como no livro 3, ele desdobrou no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo a gente estuda sobre as aflições da vida, sobre a justiça das aflições. Porque se eu utilizo o tempo de forma inadequada, e aí, meus amigos, a gente muitas vezes nos acostumamos com respostas prontas das religiões. Isso é estigma que a gente traz do passado, de outras vidas. Todo mundo já tinha uma frase, uma definição, uma receita para a gente saber viver bem. E aí vem a doutrina mostrando para a gente que, olha, se isso tudo funcionasse plenamente, a gente não teria as dificuldades que a gente tem hoje. Então, há que se refletir em tudo aquilo que a gente estuda, ouve e lê, para a gente aprofundar, para a gente entender as amarras que existem, porque não tem nada solto na vida, absolutamente nada. Fazemos parte de uma grande rede. Então, dentro dessa tônica, Allan Kardec explica para a gente as justiças das aflições de 2 formas. Elas ocorrem na vida presente e podem ser trabalhadas como aquelas que ocorrem em outras vidas. Porque às vezes ela não está na vida presente. Um exemplo é aquele físico famoso que era deficiente físico, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele revolucionou a física, e no livro dele, Uma Breve História do Tempo, ele narra um pouco sobre as descobertas dele, ele tentou traduzir um pouco do pensamento dos grandes
matemáticos, dos grandes físicos, do Einstein, da vida, de Newton, em uma linguagem mais simples. Só que a vida dele não foi fácil. Ele era filho de médico e a mãe era filósofa. Então dizem que na casa dele, durante os almoços, eles discutiam sobre tudo, sobre sexo, sobre aborto, temas polêmicos. Então a casa dele já era naturalmente diferente em função do estilo de cada um deles. Até que vem essa doença mais agressiva e transforma a vida dele, transforma a vida da família dele. Então ele se casa, tem filhos, né? Se muda de onde ele morava, vai morar nos Estados Unidos. Mas nessa vida dele, que por mais que ela tivesse sido grandiosa do ponto de vista da academia, do conhecimento, as experiências que ele teve que viver não foram fáceis. Na época que ele escreveu esse livro, Uma Breve História do Tempo, ele demorava 1 minuto para lançar uma palavra, porque ela era registrada com o queixo. A única coisa dele que se movimentava era o queixo. Então ele dava um toque na tela a cada palavra e ia formando frases. Assim ele construiu esse livro. E esse livro, até na época que a gente leu a reportagem, ele tinha sido traduzido para vários idiomas, tinha vendido mais de 30 milhões de cópias e assim por diante. Mas ele, com deficiência física, era aventureiro. Ele andou de submarino, ele andou de balão, ele andou de avião numa gravidade zero, onde ele viu que nessa gravidade zero ele já estava livre do corpo, então ele estava livre das dores. Se ele pudesse viver naquele tipo de ambiente, seria ótimo. Ele participou na Europa de ambientes polêmicos, tem fotos e registros dele lá. Só que o que pouca gente comenta é que ele apanhava da mulher, da ex-mulher e da mulher dele. Eles deixavam ele no sol por horas a fio. Ele não falava, ele não manifestava. E se manifestasse, eles poderiam virar a face e pronto. Então ele ficava jogado no tempo. E nem com isso, e nem passando por isso, ele denunciou maus tratos. Nem passando por isso. Em nenhuma biografia, nem na autobiografia dele, que foi polêmica, porque nessa autobiografia dele ele fala que ele foi em casa de striptease. Agora olha para vocês verem, gente, ele todo limitado e rodava, ele não parava. Só que o espírito dele estava em franco trabalho. O espírito dele não estava limitado ao corpo. Alguns até se aventuram a dizer que ele é a reencarnação de uma dessas celebridades, mas tudo especulação. A gente não tem como comprovar. Quem quiser aprofundar sobre o estudo de reencarnação é outra história. Aí é bom ler Gabriel Delany, é bom ler Allan Kardec e os outros clássicos para a gente compreender melhor antes da gente criar essa estrutura de achar que ele foi Newton, que ele foi algum outro daquele grande do passado. Então, com todas as limitações, ele tinha recurso, ele era professor universitário, ele tinha PhD, ele tinha recurso, e, no entanto, não era feliz, ou não foi tratado como deveria. A gente tem exemplos de perto da gente, como aconteceu com o Chico, que passou também por dificuldade, Chico Xavier. É muito glamuroso a gente falar sobre a vida deles. A gente estava revendo aquele Pinga Fogo de 1971, a postura do Chico ante os entrevistados era de uma humildade que a gente não encontra. Agora, a gente compreende por que a humildade ela é importante, porque ela abre portas, ela cria empatias. E a partir do momento em que eu tenho empatia pelo outro, eu vejo as dificuldades do outro com bons olhos, eu começo a compreender melhor as escolhas que eu faço. E essas escolhas só dependem de mim, da maneira como eu alimento a minha vida, dos mecanismos que eu alimento. É o que Humberto de Campos traz para a gente em uma de suas histórias. Hoje nós vamos contar 2 só, tá?
Uma história dele é a respeito de um rapaz que nasceu em berço espírita, os pais muito preocupados em tratar do espírito e que ele tivesse responsabilidade, o papel dele era não ficar na doutrina espírita. Porque ele não queria compromisso com a doutrina espírita, segundo ele, era para velho ou para quem estava doente. Era a definição dele. Como ele era jovem, ele queria matar o tempo. A preocupação dele era essa. E aí, todas as vezes que um grupo de amigos reunia na casa dele para rezar, para orar, para se confraternizar, o pessoal era normalmente mais velho, por incrível que pareça. Então eles perguntavam para ele: e aí, como é que tá? Você já abraçou alguma causa? Você já abraçou alguma tarefa? Ele: não, para quê? Isso não me pertence. A gente está aqui na vida para curtir, é para aprender, é para usufruir. E ficar preocupado com rezar, ficar preocupado... Ô, seu Manel, olha aí o senhor. O que o senhor faz da vida? Depois que o senhor abraçou esse tal de espiritismo, melhorou alguma coisa? Aí ele ficou assim: meu filho, é porque as coisas melhoram, só que a gente não percebe direito a melhoria e tal. Aí ele foi e perguntou para uma outra senhora lá: ô, dona Madalena, a senhora faz tarefa todos os dias, está feliz nas tarefas que faz? Porque eu não faço tarefa e estou feliz. Então, se eu estou feliz, para que eu vou trabalhar nesse negócio? Aí ela: não, eu estou feliz porque eu estou trabalhando com Jesus. E engasgava, né? Porque ela queria estar trabalhando com Jesus, queria sentir Jesus, mas não é que ele era desarvorado, ele fazia perguntas duras e fazia a gente pensar. Só que, num belo dia, aí foi coincidência mesmo, viu, gente? Ele, aos 48 anos de idade, ele desencarna. E desencarna e chega no mundo espiritual e não encontra nada, né? Que ele viveu a vida aqui, curtindo a vida, e a vida passou, e é assim mesmo. Um dia a gente está com 15, outro dia a gente está com 48. Não espanta não, que é assim mesmo. Aí, na hora que ele chegou aos 48 e foi para o outro lado, ele não viu nada. Chegou lá e cadê o povo? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê aquele pessoal que ficava no centro? E ali ele ficou 15 anos no mundo espiritual sem um lampejo de luz. Até que ele, num dia, ele lembrou de fazer uma prece. Gente, prece cura. Prece cura. Ele lembrou de fazer uma prece. E prece não é um monte de palavra, não. Prece é conversa com Deus, é pensamento com Deus. Ok? Kardec, lá na coletânea de prece, ele ensina para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas lá ele dá algumas ideias. Então, ele fez uma prece e viu uma luz. Essa luz ele reconheceu que era a mãe dele. Mãe, quanto tempo eu não te vejo, que saudade, eu queria muito te ver. Me tira daqui, me leva daqui. E ao mesmo tempo que ele via a mãe, na hora que ele tentava se aproximar da mãe, ele via um abismo. E no mundo espiritual você não precisa articular palavras. Você pensou, está na sintonia, eles captam. Então ele pensou: mas eu estou tentando chegar perto de você e não consigo. O que está acontecendo? Aí ela respondeu o pensamento dele. A vida que você levou enquanto você estava encarnado criou esse abismo entre nós. Porque você passou o tempo matando o tempo, enquanto a gente tentava fazer aquilo que a gente achava que era o certo. E aí entra outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita. E Emmanuel fala isso, mas às vezes a gente cita e não dá muita importância. Emmanuel diz assim: é preferível uma execução, ainda que não seja plena e perfeita, do que a gente ter 10 projetos na gaveta. Às vezes a gente tem um monte de projeto engavetado, que eu vou fazer, porque eu vou acontecer, o tempo passa e eu não faço nada. Então Emmanuel fala isso para a gente: vai fazendo. Uma hora você vai aprender que vai chegar em algum lugar, vai dar algum resultado, porque a vida é movimento, vida é ação.
Então, nesse movimento de fazer um pouquinho, de tempo em tempo, seja lá de quanto em quanto tempo, de acordo com a disponibilidade de cada um, mas faz, executa. Não espera a perfeição, porque o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente quer fazer o ótimo, mas dá para a gente fazer um bom? Dá para a gente fazer um bom. E o bom vai ser bom para a gente, porque vai ser bom para todo mundo. E se não for bom para todo mundo e for bom para a gente, está bom também. Porque a gente aprendeu. A gente está na terra aqui é para aprender. Então a gente às vezes é muito ousado e abusado, porque a gente conhece muito pouco da doutrina. Mas, no entanto, ela impulsiona tanto a gente, ela transmite tanta coisa boa para a gente já viu tanta coisa boa acontecendo nessa casa, tanta transformação, tanta cura, não só nessa casa como outras. Porque é um conjunto, é a espiritualidade atuando na atmosfera, aproveitando o tempo que aqui estamos, criando laços nessa rede que nos une com os entes que não puderam vir, com aqueles que estão viajando, com outros que a gente está vibrando para eles e que estão meio perdidos por aí. Então, estar num fulcro irradiador de energias, como uma casa espírita, é transcendente. Por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de vir à casa espírita. Pergunta aos tarefeiros, nem todo dia a gente vem numa boa, não. Tem dia que o bicho pega, para a gente chegar aqui é apertado. Porque acontece de tudo, o trânsito está ruim, patroa briga, o patrão briga, acontece de tudo. Mas se a gente desanimar, se a gente não perseverar, a gente não vai a lugar nenhum. E não é porque perdeu um dia que está tudo perdido, não, a gente continua. A gente continua. Porque é isso que a vida exige de nós, coragem, para vencer a nós mesmos. Tem agora a gente não vai conseguir lembrar aqui, mas provavelmente foi o Rubem Alves. Rubem Alves, como grande educador, ele trabalhava a educação, ele trabalhava a nossa vida com duas caixas. Uma era a caixa de ferramenta e outra era a caixa de brinquedos. A caixa de ferramenta o homem criou porque os animais não precisam dessa caixa de ferramentas. Eles já têm na própria constituição as ferramentas, mas nós não. Então nós criamos a partir da tecnologia um monte de ferramenta que é a extensão do braço, a extensão da cabeça, das pernas e assim por diante, que nos ajudam a trabalhar mais e a trabalhar melhor. Principalmente trabalhar melhor, com menos esforço e mais inteligência. E a gente tem a caixa de brinquedos. Porque na caixa de brinquedos a gente tem as nossas habilidades, que desde básicas como andar, falar, pensar, a gente tem aquela de construir. E a gente tem feito muitas construções que não se materializam, porque elas são construções mentais. Vocês já observaram? Dizem que aqui em Belo Horizonte não tem isso não, é lá no Polo Norte. Mas vocês já observaram na rua pessoas andando e falando sozinho? Eu não estou falando que aqui tem alguém assim não, viu gente? Mas vamos imaginar que vocês já viram alguém que faz assim. Às vezes a pessoa está falando sozinha porque ela está com um pensamento bom, positivo, ou ela pode estar com um pensamento negativo. São criações mentais. Então na nossa mente a gente cria realidades que não se materializam no campo físico. Mas elas se materializam com tanta intensidade na nossa mente que elas são capazes de nos impulsionar ou de nos colocar para baixo. Qual que é a diferença delas? Quando a gente tem uma ideia fixa na cabeça, seja por uma escolha, ou seja por influência espiritual, e aí Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre vontade, ele diz que a lei de sintonia, a vontade ela não consegue quebrar, mas ela atenua a ponto de conseguir fazer com que eu mude a minha vibração, o meu pensamento. Então, quando eu tenho um pensamento positivo e ele cria, eu vivo melhor, eu me sinto bem. Como que a gente consegue fazer isso? Prece. Agora, existe uma diferença de pensamento bom, porque nem tudo é fácil, e pensamento ilusório.
Vamos lá no exemplo do pensamento ilusório. Ganhei na Mega Sena. Eu começo a me imaginar o milionário. E aí estou andando na rua rindo, a pé, né? Vou buscar o busão ali. Estou andando na rua achando que eu estou no iate, que eu estou viajando para não sei aonde, para não sei o quê. Eu estou me iludindo. Não é pensamento positivo. Porque quando eu caio na real, opa, eu tenho um choque. Agora, o pensamento positivo é aquele pensamento que acerena o coração, que traz confiança. A confiança, ela gera esperança. Então, quando eu arregimento pensamentos positivos, de esperança, de superação. Por que superação? Meus amigos, Jesus foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinhos nele, furaram um prego na mão, nos pés. Ele já crucificaram para ver se ele estava vivo. Colocaram uma lança na costela dele. Ele foi negado, apedrejado, humilhado. Ele ainda teve a grandeza de elevar o pensamento a Deus e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus passou por tudo isso e ainda conseguiu agradecer, Stephen Hawking, numa dimensão bem menor, passou por tanta dificuldade de ser relegado e maltratado pela companheira, até por enfermeiras. Ele perdoou porque ele não denunciou. Por que a gente não pode fazer o mesmo? Ah, mas é difícil. É difícil. Edifício é uma construção, uma casa em cima da outra. É difícil. Se fosse fácil, a gente já teria feito. O problema é que nessa hora a gente usa o tempo da forma indevida. Porque a gente acha que simplesmente fazer uma prece hoje resolve todos os problemas para a eternidade. E eu não preciso fazer prece como eu aprendi no passado religioso, que tinha que ser daquele mesmo jeito, daquele mesmo horário, com aquelas mesmas recitações. Eu tenho que fazer uma prece onde puder, onde eu quiser, onde eu tiver vontade, onde eu sentir que eu tenho que conversar com Deus para Ele me ajudar e me intuir na solução dos problemas que eu enfrento. Porque é isso que a prece faz. É esse campo mental de criação, já que a gente está falando de criação, que o Rubem Alves fala, esse campo mental é que é capaz de criar uma atmosfera diferente. Então, quando a gente está vendo uma pessoa muito nervosa, desequilibrada, a gente pode ajudar fazendo uma prece. Ela vai nos provocar. Faz uma prece. Não retruca a altura. Se a gente não consegue dar... O Evangelho é muito sábio. Se a gente não consegue... O que o Evangelho fala? Se bateu numa face, o que a gente vai fazer? A gente vai dar outra face. Tá. Aí, no mesmo Evangelho, a gente encontra lá assim... Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2. Então, se eu ainda não consigo dar outra face, eu vou caminhar. Agora, caminhar 2 milhas demora muito mais que tomar do que a outra face. Você escolhe. A gente tem alternativa. Então, eu posso caminhar ou eu posso dar a outra face. Eu posso. Isso eu posso. Isso me pertence. Isso eu domino. Que é essa vontade, esse desejo sincero de chegar a Deus, de alcançar a Deus, de conseguir vencer os obstáculos. E para a gente ir encaminhando para o finalmente, agradecendo muito a paciência de vocês, lembrando que calor é psicológico, não está quente, então coloca na sua cabeça e mentaliza e um ar refrigerado, então está tudo certo. Nós lembramos aqui de um trabalho do nosso querido Hermínio Miranda, que desencarnou em 2012, se não me engano, com quase 100 anos. O Hermínio Miranda era muito inteligente nos seus livros. Então ele diz assim, ele ficava algumas vezes preocupado com os mecanismos da lei kármica. Porque com esse negócio, essa preocupação nossa de tempo, de passar uma encarnação na outra, então, se eu fiz mal para alguém hoje, na próxima alguém vai fazer o mesmo mal comigo. Se alguém fizer o mesmo mal comigo, esse alguém está contraindo um débito. Não vamos falar de contabilidade não, mas esse alguém está contraindo um problema para si. Eu preciso mudar esse circuito. Porque se toda reencarnação acontecer isso, vira um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso eu não saio dele. A cada vez que alguém me fizer um mal, aí eu tenho que... Então, existe uma ferramenta que a gente não falou dela abertamente, mas ela está intrínseca quando a gente falou do Evangelho, que se chama amor.
a única ferramenta capaz de quebrar um ciclo vicioso é o amor. Foi o que Jesus fez. Imagina se Jesus incitasse os apóstolos e os discípulos, lá, os caras estão me crucificando, eles vão me jogar para as cobras. E aí, vocês vão deixar? Jesus não foi um revolucionário qualquer. Ele enfrentou as leis, os hábitos e os costumes daquela época. Só que ele teve que fazer para a humanidade. Às vezes a gente tem que fazer só o pedacinho nosso, que nos cabe. Que é acordar amanhã disposto a não brigar com ninguém. Não que aqui alguém brigue, viu, gente? Mas vamos supor que alguém amanhã acorde nervoso. Eu vou me dispor a não brigar com ninguém. E vou até o fim do dia, porque isso eu controlo. Isso eu domino. Se o outro vai querer brigar comigo, é problema do outro. Já não é meu mais. E às vezes a gente tenta preocupar com o problema do outro, né? Com o que o outro pode fazer. Então, se não está no nosso controle, não nos cabe, então, falar a respeito. Meus amigos, para agradecer e agora despedir de fato, que a gente já nos alongamos, nós trazemos uma poesia da nossa querida Maria Dolores, pela psicografia do Chico Xavier, intitulada Meia Hora. Ante a passagem do tempo, registra o valor do agora, na bênção de meia hora, quanto bem a realizar. 30 minutos apenas no espaço de cada dia são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outro enseja o socorro que se oferece à criança, que vaga sem esperança à míngua de paz e amor. Depois o amparo ao doente em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém, o apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora, patrimônio de expressão indefinida, que o céu nos concede à vida, a todos, crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que verte do amor de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, o retorno de vocês aos seus lares, muita fé, muita garra, muita alegria, muita vontade de viver, e até a próxima, se Deus quiser.